Olá pessoal, sou Carlos Fernandes, professor de matemática, e nesse vídeo a gente vai aprender a classificar um sistema linear quanto ao número de soluções. Esse será o último vídeo da nossa sequência didática, o estudo do sistema de equações lineares. Caso tenha alguma dúvida, deixe nos comentários que eu posto mais vídeos relacionados ao assunto. Então vamos lá. Como é que a gente classifica um sistema linear, Há três classificações no sistema linear. Ele pode ser possível e determinado, um sistema possível e determinado. A gente vai abreviar como SPD, sistema possível e determinado, certo? Ele pode ser também sistema possível e indeterminado, que a gente vai classificar como SPI, fazer a sigla. E ele pode ser classificado como sistema impossível. O que acontece? Um sistema ele vai ser possível e determinado quando ele tiver apenas uma solução e a gente conseguir calcular, E quando ele for um sistema possível e determinado, a gente vai conseguir calcular, certo? Então, um sistema possível e determinado é um sistema que a gente consegue calcular a solução e ela é única. Já no sistema possível e indeterminado, tem infinitas soluções e a gente não consegue calcular a solução, certo? E o sistema impossível não tem solução, certo? A gente vai usar essas siglas aqui. Ok? Como é que a gente vai identificar em qual situação a gente está? Há dois métodos para identificar em qual situação a gente está. A gente pode usar a regra de Cramer, que a gente aprendeu nos vídeos passados, ou o método do escalonamento, que a gente aprendeu também nos vídeos passados. Vou ensinar dos dois modos. Primeiramente, vamos entender como é que a gente classifica utilizando a regra de Cramer. Eu fiz aqui um esquema. Dá um zoom aqui. Aqui um mapazinho para a gente seguir, facilitar a nossa compreensão. Classificação de um sistema. Como é que ele pode ser? SPD, SPI ou SI, de acordo com isso que a gente escreveu. Sistema possível determinado, SPD. Sistema possível indeterminado, SPI. E sistema impossível, SI. Quando é que ele vai ser SPD? Possível determinado. Quando o determinante da matriz A for diferente de zero, ou seja, o determinante da matriz formado pelos coeficientes das incógnitas for um número diferente de zero. Aí você já pode classificar o sistema como SPD. Certo? Quando é que ele vai ser SPI? Quando todos os determinantes for zero. Tanto do A como do AX, do AY, do AZ, até o último determinante. Se todos eles resultarem em zero, é porque é SPI. Quando é que vai ser SI? Quando só o determinante da matriz A, que é a matriz dos coeficientes, for zero, e um dos outros, pelo menos um dos outros, for diferente de zero. Tem que ocorrer duas coisas. O determinante de A tem que ser zero. Deixa eu riscar aqui. O determinante de A tem que ser zero. E o valor do determinante de um desses outros aqui tem que ser diferente de zero. De um desses outros aqui. Então, esse tem que ser zero. E um desses daqui tem que ser diferente de zero. Ok? Se isso ocorrer, então o sistema é impossível. Detalhe, não é que só um deles tem que ser diferente de zero. Pelo menos um. Se um deles for diferente, já era. Compreenderam? Então, recapitulando. SPD, determinante de A é diferente de zero. SPI, todos os determinantes são zeros. SI, só o A é zero e um dos outros é diferente de zero. Pelo menos um dos outros é diferente de zero. Certo? Então, esse tem que ser zero. E esses daqui, um deles, pelo menos um deles, tem que ser diferente de zero. Ok? Então, vamos lá, vamos fazer um exemplo e vamos classificar utilizando esse mapa conceitual. Vamos lá. Pegar esse exemplo aqui, minimizar. Vamos fazer esse exemplo. Vamos classificar esse sistema como SPD, SPI ou SI. Vamos lá. Primeira coisa é calcular o determinante da matriz dos coeficientes. Então vamos lá, tirar a matriz dos coeficientes. 2, 3, 1. Os coeficientes do x. E o do y? 1, 3, 1. O do z, que é 2, 4, 1. Pronto, essa é a matriz dos coeficientes. Vamos calcular esse determinante e ver quanto vai dar. Vou tirar esse daqui do meio. Vamos lá.
Repete as duas primeiras colunas na frente, né? Usando a regra de Salles. Então, 2, 3, 1, 1, 3, 1. E agora vamos multiplicar as diagonais de 3 elementos da esquerda para a direita. Então, essa multiplicação aqui dá 2 vezes 3, 6. 6 vezes 1, 6. Esse daqui dá 1 vezes 4, 4. 4 vezes 1, 4. Como deu positivo, é mais. E esse daqui. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 1, 6. Então, mais 6. Essa continha aqui dá 6 mais 4 é 10. 10 mais 6 vai dar 16. Agora vamos para a diagonal da direita para a esquerda. Esse daqui vai dar 2 vezes 3, 6. 6 vezes 1, 6. Muda o sinal, fica menos 6. E esse daqui vai dar 2 vezes 4, 8. 8 vezes 1, 8. Muda o sinal, fica menos 8. E esse último aqui vai dar 1 vezes 3, 3. 3 vezes 1, 3. Muda o sinal, fica menos 3. Então essa continha aqui, ó, sinais iguais em todos. Repete o sinal e soma. 6 mais 8, 14. 14 com 3 dá 17. Daqui fica menos 17. Agora fazendo essa conta aqui, ó, jogo de sinal, né? Se 16 é positivo, então sinais diferentes. Repete o sinal do termo maior, que é o 17, então fica menos. E subtrai 17 menos 16, 1. Então o resultado é menos 1. Como menos 1 é diferente de 0, então olha aqui o mapa conceitual. Como o determinante deu diferente de 0, ó, então o sistema é SPD, possível determinado, ou seja, esse sistema tem apenas uma solução e é possível calculá-lo. É só a gente continuar com a regra de Kramer, mas não é o caso, a gente só quer classificar, certo? Caso esse determinante tivesse dado 0, aí a gente ia ter que calcular os outros determinantes, de AX, de AY e de AZ. Aí sim a gente ia decidir em qual dessas outras duas situações aqui de baixo a gente estava, se era SPI ou SI. Se todos eles dessem 0, é SPI. Se o de A desse 0, como a gente está supondo, e pelo menos um dos outros desse diferente de 0, daria SI. Mas por que tem que acontecer isso daqui para a gente poder classificar? Né? Por que se o determinante de A for diferente de 0 é SPD? Para a gente entender isso, a gente tem que olhar lá como é o cálculo das incógnitas, utilizando a regra de Kramer. Né? Lembra, x ele é igual ao determinante da matriz AX, né? Vou tomar como base o x e o raciocínio para o y e o z é a mesma coisa. Dividido pelo determinante da matriz A, certo? Determinante da matriz A. O que acontece se o determinante de A for diferente de 0? Ora, se isso acontecer, então isso aqui vai ser algum número, certo? Dividido por uma coisa diferente de 0. Vamos supor que deu 2. Então eu vou conseguir dividir qualquer número para 2. Não impede. Eu vou conseguir encontrar o valor de x. Mesma coisa para o y, mesma coisa para o z. Só vai diferenciar porque vai ser o determinante da matriz AY e o determinante da matriz AZ. Eu vou conseguir dividir. Vamos supor que o determinante da matriz AX deu 4. Vai ficar 4 dividido para 2, que vai dar 2. Então o valor de x será 2, certo? Não há nenhum problema, que a gente pode dividir qualquer número por 2, certo? Então por isso que se o determinante for diferente de 0, então a gente vai conseguir calcular os valores das incógnitas. Agora, vamos avaliar os outros dois casos. O que acontece se o determinante for 0? Se todos os determinantes forem 0? Olha o que vai acontecer. Se o determinante for 0, o determinante da matriz A for 0, então eu vou ficar com 0, né, aqui. E os outros também vão ser 0. Então, em todos os casos, a gente vai ter 0 dividido para 0. A pergunta é, eu consigo dividir 0 para 0? Ora, a resposta é sim, você consegue dividir 0 para 0. Primeiramente, vamos entender como é uma divisão, né? Por exemplo, eu tenho 10 dividido para 2. Quanto é que dá isso? Dá 5. Por que é 5? Porque 5 vezes 2 dá 10, né? Então, a ideia é essa. Dividir é você encontrar um número que multiplica o denominador que dá um numerador, né? Numa fração. Então, aqui, 0 dividido para 0. Eu vou encontrar qualquer número que eu quiser. Se eu quiser que seja 3, será 3. Por quê? Porque 3 vezes 0 dá 0. Certo? Se eu quiser que dê 1000, se eu quiser que resulte em 10, se eu quiser que resulte em 10, será 10, porque 10 vezes 0 dá 0, 0 e resulta em 0 aqui em cima. Ou seja, quando você está dividindo 0 para 0, não dá para saber qual é o resultado, é uma indeterminação. Por isso que chama sistema indeterminado, você não consegue descobrir quem é.
certo? Então é sistema possível e indeterminado. E isso vai acontecer em todos, né? Porque todos os determinantes deu zero, ok? Então por isso que é SPI, sistema possível e indeterminado. Se todos os determinantes forem zero, porque em todo caso vai cair nessa situação, 0 dividido para 0. E 0 dividido para 0 é uma indeterminação, certo? E no último caso, se só o determinante da matriz A for zero e pelo menos um dos outros for diferente de zero. Olha o que, é que vai acontecer. Ó. Determinante de A deu zero, vai ficar sobre zero. E vamos supor que o determinante de AX deu 4, um número diferente de zero. Pode ocorrer em qualquer um dos outros, do AY, do AZ, ou em todos, ser diferente de zero, certo? Se pelo menos um for diferente de zero, então a gente vai estar nessa última situação. Vamos lá, como é que eu divido 4 para 0? Ora, eu tenho que encontrar qual é o número que eu multiplico por 0 e dá 4. Não dá, ó, porque qual é o número que eu multiplico por 0 e resulta em 4? Não existe, porque qualquer número que eu multiplique por 0 resulta em 0, não resulta em 4. Então por isso que é impossível, não dá para calcular esse valor aqui. Ok? Então esse sistema é impossível quando o determinante de A for 0 e um dos outros, pelo menos um dos outros, for diferente de 0. Ok? Entenderam? Então, beleza. Vamos agora classificar um sistema utilizando o método do escalonamento. Maximizar. Bora lá. Vou minimizar isso aqui que a gente não vai mais precisar. Eu vou precisar de muito espaço, porque esse conceito aqui é pequena letra. Vamos lá. Classificação de um sistema. A gente vai usar o método do escalonamento para classificar. Novamente a gente tem três casos, né? SPD, SPI e SI. Como a gente vem discutindo. Quando é que vai estar no sistema SPD? Né? Quando a gente vai escalonar a matriz e descobrir em qual situação está. Ora, ela vai ser SPD quando você conseguir escalonar. Olha aqui que nesse exemplo aqui está escalonado. Se você conseguir fazer a matriz ficar com esse zerozinho assim, então é porque o sistema é possível e determinado. Certo? Se a gente tentar escalonar e uma linha por completo, ó, zerar, né? Você está tentando lá escalonar e uma linha zerou por completo. Então você está no sistema possível e indeterminado. Certo? Pode ser qualquer linha. Quando você está tentando escalonar, zerou uma linha, sistema é possível e indeterminado. Certo? E como é que o sistema é impossível? Quando você tenta escalonar e uma linha acontece isso. Ó. Todos os números antes do último, né? Só o último fica diferente de zero e todos os outros ficam nulo. Fica tudo igual a zero. Só esse ficou diferente de zero. Você tem que olhar para esse, certo? Você tentou escalonar e o último não zerou e os outros todos zerou em uma linha. Então você está no sistema impossível, certo? Vamos entender por que é assim. Ora, essa primeira parte aqui é simples, né? Se você conseguiu escalonar, né? Você conseguiu escalonar bonitinho. Então isso daqui, com essa equação aqui, lembra, isso aqui é ó, coeficiente do x, coeficiente do y, coeficiente do z, e aqui os termos depois da igualdade, né? Daqui você descobre o valor do z, né? Ó. Descobrindo o valor do z, você substitui aqui, aí faz a conta e descobre o valor do y. Descobrindo o valor do y e do z, substitui aqui e descobre o valor do x aqui na equação de cima. Ou seja, aqui você vai conseguir calcular a solução. Por isso que é SPD. Ó. Certo? Está escalonado bonitinho, você consegue calcular a solução. Ok? Lembrando que isso aqui são exemplos hipotéticos, viu? Só coloquei números hipoteticamente. E aqui no SPI? Ora, vamos lá. Aqui é a coluna do x, aqui é a coluna do y, aqui é a coluna do z e aqui é a coluna depois da igualdade. Olha essa equação aqui. Ó. Vamos transformar essa linha aqui numa equação. Aqui é 0x, né? Coeficiente do x, mais aqui é 0y, 0 vezes y, mais aqui é 0z, 0 vezes z, que é igual a 0. Raciocina comigo. Que números eu posso colocar no lugar de x, no lugar de y, no lugar de z, para resultar essa soma aqui em 0? Ora, qualquer número, se eu colocar 3, 1, 2, vai ficar 0 vezes 3 que é 0, 1 vezes 0 que é 0 e 2 vezes 0 que é 0. Somando tudo vai dar 0. Se eu colocar outros números, 5, 3 e 10, novamente vai dar 0 também. Ó. 0 vezes 5 dá 0, 0 vezes 3 dá 0 e 10 vezes 0 dá 0. Somando tudo dá 0. Ok? Então a gente não consegue identificar quem é x, quem é y, quem é z. Né? Veja bem, eu não estou dizendo que esses números aqui ó,
é uma solução do sistema. Não estou dizendo isso. Só estou dizendo que a gente não consegue calcular utilizando o método do escalonamento se você estiver nessa situação. Certo? Você tentou escalonar e uma linha zerou por completo. Ok? Então, se acontecer isso, o sistema é possível e indeterminado. E o que acontece na última situação? Bom, nessa última situação, o que acontece? Só o último termo não zerou. Então, vamos transformar essa última linha numa equação. Esse é do x, né? Esse é do y, esse é o coeficiente do z e aqui o termo depois da igualdade. Então, a equação aqui de baixo vai ficar 0 vezes x mais 0 vezes y mais 0 vezes z igual a 9. A pergunta é possível encontrar um valor para x, para y e para z, de forma que eu multiplique por zero cada um deles, some e resulte em 9? Obviamente não, né? Porque 0 vezes qualquer número vai resultar em 0. 0 vezes qualquer número vai resultar em 0. 0 vezes qualquer número vai resultar em 0. 0 mais 0 mais 0 vai dar 0. Ou seja, esse lado da equação sempre vai resultar em 0. E esse lado da equação é igual a 9. Então, você está dizendo que 0 é igual a 9. Impossível, né? 0 ser igual a 9. Então, por isso que é chamado de sistema impossível. Você não consegue calcular. Porque não existe. Não existe solução. Certo? Então, vamos fazer um exemplo usando o método do escalonamento. Vamos classificar utilizando o método do escalonamento. Vamos resolver esse sistema aqui utilizando o método do escalonamento. Bora lá. Primeira coisa, escrever a matriz completa, né, dos coeficientes. 2, 3, 4. Então, 2, 3, 4. 1, 3, 2. 1, 3, 2. 2, 4, 4. 2, 4, 4. E aqui, 3, 12 e 2. Essa é a matriz completa. O que a gente vai fazer? Vamos zerar esses elementos aqui, ó. Esse e esse. Vamos tentar fazer isso, né? O que a gente vai fazer? Bora zerar esse daqui primeiro. Para zerar ele, é só a gente multiplicar essa linha por 2, né? E subtrair esse resultado, essa linha aqui, ó. E colocar o resultado no lugar dessa linha. Então, a gente vai fazer o seguinte, ó. 2 vezes a linha 1 menos a linha 3 e colocar o resultado na linha 3. Como é que vai ficar a matriz? A primeira linha, 2, 1, 2 e 3. A segunda linha, 3, 3, 4 e 12. Agora a última linha vai se alterar. Vou fazer aqui um rascunho do dobro dessa linha. Vai dar 4, né? 2, 4 e 6. Vamos pegar e subtrair essa linha. 4 menos 4 vai dar 0. Conseguimos fazer isso se tornar 0. 2 menos 2 vai dar 0. 4 menos 4 vai dar 0. 6 menos 2 vai dar 4, né? 6 menos 2 vai dar 4. Veja como ficou a matriz. Ó. Só a última linha, ó, a última linha aqui, ó, ficou com o último número diferente de 0 e os anteriores igual a 0. Isso significa, segundo o nosso raciocínio aqui, ó, que a gente está num sistema impossível, ó. Certo? Então é isso. Caso tenham dúvida aí, deixa aí nos comentários. Espero que eu tenha ajudado vocês. E comentem aí. Qualquer dúvida, podem deixar comentários também lá na sala do Google Sala de Aula, no Google Classroom, certo? E até mais, e beleza, e até o próximo vídeo.